Bom dia, vamos para mais um dia de caminhada. Hoje, na segunda-feira, nós vamos começar o nosso projeto, o nosso processo chamado Jornada da Evolução. E você é meu convidado para estar comigo já no início dessa manhã da segunda-feira. Isso, vai dando seu bom dia aí. Estamos já começando mais um dia. Thaís, bom dia. Vai entrando, vai dando seu bom dia. Hoje nós vamos compartilhar sobre processos, sobre amar processos. É uma das partes prioritárias na nossa jornada da evolução. Não há como evoluir sem amar processos. Por que eu falo de amar processos? Quando a gente fala de resultados, quando a gente fala de objetivos, a gente geralmente só visualiza, a chegada. A gente só visualiza o objetivo em si. Mas todo objetivo para ser conquistado, existe um processo. Um processo que vai, de uma maneira ou de outra, você terá que passar por ele. Então, nós temos que passar pelo processo para chegar ao objetivo. A ilustração que eu sempre gosto de estar passando é a ilustração da borboleta, o processo que a lagarta passa. Por quê? A lagarta, todo mundo sabe, quando a gente vê esse pequeno animalzinho, a gente geralmente quer matar, gente? Principalmente quando criança, quem nunca, Não deveríamos, mas quem nunca? Então, a gente vai lá porque não é um bicho bonito, É um inseto bonito, é um inseto feio. Alguns deles dão até um pouco de medo, por tão feio que é. E a gente, por não entender exatamente o processo, muitas pessoas vão lá e matam. E a gente não sabe que ali tem alguém, e alguém assim que eu estou falando no sentido ilustrativo, que vai passar por um processo. E que depois desse processo vai ficar muito melhor, muito mais bonito, muito mais atraente. E que provavelmente você não vai querer matar. Você não vai ter medo, mas você vai admirar. Porque esse é o processo de transformação da lagarta até o momento em que ela vai virar uma borboleta. E é sobre esse espaço de tempo que eu quero frisar o processo. E esse processo, ele é intra. Esse processo, ele é você e você. Você está num momento íntimo. Você está num momento que é só seu. E aí o que acontece com isso? Ali você vai passar pela transformação. Porque a transformação, ela só acontece quando você consegue se perceber. Muitas pessoas têm muita dificuldade de olhar para dentro de si. E por isso não alcançam uma transformação. Porque permanece o tempo todo olhando para fora, olhando para as pessoas, procurando o defeito das pessoas, o que as pessoas precisam melhorar, o que as pessoas precisam, de transformar em suas vidas. E aí a gente perde um tempo, um tempo precioso, que poderia ser utilizado para quê? Para transformação do nosso interior, da nossa mentalidade, da nossa forma de pensar e encarar as coisas. Quando uma pessoa não se percebe, o que acontece? Ela nunca vai entender que ela precisa mudar. Porque para ela não tem nada errado, tá tudo certo. Não tem nada que seja necessário provocar ali uma mudança. E esse é o grande problema. Porque ao passo quando você começa a se questionar, você começa a se perguntar, você começa a olhar para dentro de você, com certeza você vai achar os mesmos motivos que você achou nas outras pessoas para que elas, você ache ou julgue que elas têm que sofrer um processo de transformação. Você vai perceber que não é diferente na sua própria vida.
que você precisa e muito se transformar, que não é só o outro que tem defeito, que não é só o outro que precisa de passar por um processo. E aí quando a gente começa a se permitir ver isso, realmente a gente sente a necessidade de se transformar, a gente sente a necessidade de mudar, e aí o processo começa. E assim, ele é um processo geralmente doloroso, porque mudar hábitos não é algo simples. Mudar hábito não é algo da noite para o dia, requer algumas coisas que a gente vai falar aqui. E a primeira delas, para que o processo possa startar, primeiro é se perceber, ter coragem para olhar para dentro de você. Por mais feio que seja, por mais problemático que esteja, você precisa ter coragem para olhar dentro de você. Meu amigo pastor Marcelo também chegando, bom dia querido. Então, a primeira coisa que você precisa é entender o seguinte, que dentro de você precisa de sofrer uma mudança. Você precisa de passar pelo processo. Admitir isso já é algo fabuloso, já é algo incrível. Então você já admitiu que você precisa de passar pelo processo. Ótimo. Depois de se permitir, de entender que você precisa passar pelo processo, é hora de começar a implementar o que? Ações. E aí a gente tem que entender o seguinte, não há tempo para ficar pensando, para procrastinar, a gente precisa agir. É como, por exemplo, eu falei para vocês, na sexta-feira, foi o primeiro dia da caminhada, a gente vai fazer sempre de segunda a sexta. Quando você acorda, a gente que já está um tempinho parado, um tempinho sem caminhar, final de ano, Natal, Ano Novo, aquela coisa toda. Quando chega no momento de você começar de novo, de você engrenar novamente, o corpo ele já está meio que acostumado a não fazer. E aí você precisa de uma atitude. Você precisa tomar uma atitude e começar a fazer. Não tem muito o que negociar. É começar e ponto, como eu estou fazendo aqui agora. A gente coloca o tênis, coloca a roupa e parte para cima. Não tem conversa, não tem negociação, não tem jeito, não tem coach mágico, não tem nada. Você precisa apenas fazer. Você precisa apenas começar. Você precisa apenas permitir que o processo inicie. E aí quando o processo inicia, é óbvio, você vai sentir nos primeiros dias, todo mundo que vai para academia, todo mundo que malha, vai sentir. Porque é o normal, é o natural, o processo está se iniciando. E a parte mais dolorosa do processo é o início. Por que o início? Porque você está mudando, e mudar dói. Mudar requer resiliência, resignação, determinação. E aí você precisa entender que isso não pode parar. Você precisa dar continuidade. Quando você começar, tudo, inclusive a sua própria mente, vai dizer para você parar. Vai dizer para você que não vale a pena. Vai dizer para você um monte de coisa. E aí você precisa gerenciar o seu comando interno, o seu crítico interno, e começar a dar comandos para ele de que quem está no controle é você. E aí então você sai de casa, começa a caminhar, começa a fazer aquele regime, começa a fazer aquela dieta, começa a ler aquele livro, começa aquele curso, você começa a fazer simplesmente. É assim, não tem segredo. Não tem segredo, a gente sempre quer buscar uma fórmula mágica. Como que eu vou ter ânimo para isso? Como que eu vou ter ânimo para fazer aquilo? Como que eu vou... Nós que somos coach, o que a gente mais recebe de pessoas buscando é exatamente isso. Como é que eu vou atingir minhas metas? Como é que eu vou conseguir fazer? Só fazendo. Só fazendo, não tem coisa mágica, sabe? Essa coisa de que, a gente vai encontrar alguma coisa que vai... Não. Isso é processo. Isso é processo, E dentro do processo eu falei que há algumas coisas. Primeiro é se reconhecer. Depois é uma coisa chamada disciplina. O Cleison aí também, bom dia, querido. Seja bem-vindo. O Bruno também está aí com a gente. Um bom dia para vocês. Vamos caminhar. Então, olha que legal. A segunda coisa é a disciplina. O que é disciplina? Disciplina é você ter o horário, você ter aquele momento que você se autodisciplinou a fazer, você se controla, você se manda. Então você sabe que você tem ali um compromisso, ponto. Vamos fazer, porque você é disciplinado.
sem disciplina, pessoas que não têm disciplina, não vai conseguir, caminhar com a gente na jornada da evolução. Nós já estamos hoje começando aí, ó. Estamos startando hoje a jornada da evolução. Vai anotando aí, pega o seu caderno aí, vai anotando comigo. Primeira coisa, autoconhecimento, olhar para dentro de si. Segunda coisa, autodisciplina. Você precisa ser disciplinado. Você precisa separar o tempo para aquilo e fazer. Não tem o que conversar, não tem o que procrastinar. Segunda coisa, terceira coisa, foco. Você precisa estar focado, porque eu já falei para vocês aqui na live passada que o foco, ele traz a energia para aquilo que você vai fazer. Um foco disperso é um foco que vai dividir a energia. Quando a gente divide energia, é óbvio, a carga de energia vai chegar menor nos pontos em que a gente deseja que essa energia faça com que as coisas funcionem. Então, se eu quero algo de resultado, eu preciso, na verdade, focar. Para o quê? Para canalizar a energia para aquilo que eu quero. Porque senão não vai acontecer. Sabe? É aquela coisa que tem a energia para virar o motor, ela precisa ter uma amperagem. A amperagem, leigamente falando, ela tem uma ligação com calor, com força. Então, quando você tem uma baixa amperagem, pode ter até a voltagem, mas não tem amperagem, não vai virar o motor. A bateria tem carga, mas ela está baixa. Não vai virar. Pegou aí? Pois é. Então, quando você está com a carga boa, mas a sua amperagem, e eu posso dizer que a amperagem, ela tem exatamente a ver com o foco. A disciplina pode ser aí a voltagem, mas a carga aí, a amperagem, é na verdade o foco. O foco traz a amperagem para que você possa dar aquela partida no motor. Sem isso, você vai continuar exatamente no mesmo lugar. Eu fico observando, as pessoas elas começam a assistir a live, muita gente vai, sai, entra, vê um pouquinho, olha, não adianta. Ou você caminha ou você não caminha. Ou você vai realmente entender que tem um propósito que está sendo feito aqui, ou você vai apenas ficar aí pegando pedacinhos, de instruções que não, eu estou te dando aqui chaves, eu estou te dando aqui códigos, para que você possa pegar e fazer disso algo que vai fazer você se mover. Vamos falar um pouquinho aqui, por exemplo, a gente falou de evolução. Eu no início da pandemia, eu estava com 88 quilos. 88 quilos, imagina só, tá? Eu tenho 1,68 m mais ou menos, tá? Então, você imagina só, que coisa. Eu com 88 quilos, eu tava bem gordo, E eu decidi, através do exemplo do meu irmão, que conseguiu perder muito quilo, estava muito bem, e eu decidi. Aí eu fiz o que ele fez, Porque você precisa entender que a gente dificulta tudo, não tem que dificultar nada. Por quê? Alguém já fez, deu certo, vai lá e faz igual. É só modelar. E eu modelei ele, porque ele cortou o açúcar, tirou o arroz, ou diminuiu o arroz, parou de comer pão, tudo aquilo que tinha muita ligação com carboidrato. E assim ele fez, emagreceu muito. Então eu cheguei em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, depois de ter viajado, e fui fazer a mesma coisa, modelei. O que aconteceu? Eu cheguei aos meus 76 quilos, de 88 para 76 quilos. E a gente agora está dando o quê? A manutenção para continuar melhorando todo dia. É assim que funciona. É assim que a gente faz. Eu estou aqui com a Suzana também. A Suzana também tem um testemunho muito lindo nessa área. Por quê? Porque todo dia ela está caminhando, todo dia ela está andando, ela está correndo, ela está fazendo o seu exercício e preparando a mente dela. Porque na verdade não adianta só você andar, você precisa estar com a mente canalizada, com a mente focada em emagrecer. Porque a mente vai fazer o serviço, tá? É o teu cérebro que vai fazer o serviço. O corpo só vai obedecer. Então não adianta exercitar sem estar focado, sem estar com a mente voltada
para o emagrecimento. Isso é real. A nossa mente, ela comanda o corpo e o corpo se prepara para reagir àquilo que a mente está ditando para ele. É assim que vai funcionar. Então, primeira coisa, olhe para dentro de si. Segunda coisa, você precisa ter foco, né? Você precisa ter foco, e tudo isso vai fazer com que a engrenagem rode. Vai fazer com que a engrenagem rode. Então, é o processo da evolução. A gente vai hoje começar às 10 horas da noite. Hoje, às 10 horas da noite, nós começamos, né, a jornada da evolução. Então eu te sugiro separar primeiro o tempo para isso, ter disciplina, né? Ter disciplina é o principal. Você precisa de estar lá naquele momento, naquele horário. Precisa de um caderno e uma caneta para que você possa anotar os comandos, para que você possa estar lá com a gente. Então, 10 horas da noite, eu vou colocar o link, tá? Eu vou colocar o link aí no Facebook, vou colocar o link em todas as minhas redes sociais, para você entrar às 10 horas da noite. Compartilha aí com quem você quiser. É um projeto que a gente está começando agora, né? A gente vai começar hoje, na segunda-feira, às 10 horas. Lá eu vou dar os comandos da continuidade da jornada. E eu gostaria muito que você caminhasse comigo. Vai incluir várias partes, né? Várias partes desse processo que nós falamos. Porque para acontecer o resultado, tem que passar pelo processo. Não tem resultado sem processo. Se você quer resultado sem processo, eu sinto muito. O único resultado sem processo, né, é o resultado ruim e negativo, que mesmo assim ainda tem um processo a se passar. Então eu sugiro para você investir o precioso tempo naquilo que vai te trazer bons resultados, naquilo que vai melhorar sua performance, naquilo que vai fazer diferença na sua vida. Então, hoje, 10 horas da noite, a live vai ser no Facebook e eu vou tentar colocar também no Instagram, para a gente ficar aí, né, e ter um alcance maior. Jornada da Evolução, hoje às 10 horas da noite. Então, gente, eu quero aqui agradecer a quem participa com a gente, sempre pela manhã, na nossa caminhada, né? A Rosimeire está chegando aí também. Bom dia para você. Vai compartilhando aí, né? Vai compartilhando aí. Eu sei que falar e andar ao mesmo tempo é um desafio. Então não dá às vezes para estar totalmente focado, ou, né, a gente trazer aquela mensagem com um teor mais didático, tá? Mais preparado, porque você está andando, distraindo, vem um carro, vem outro, então a gente não tem como fazer da mesma forma que a gente faz no Café com Coach. Mas com certeza o que a gente passa aqui dá para você, né, já estar aí focado e você conseguir assimilar aquilo que a gente aqui está passando, aquilo que a gente aqui está transmitindo para você, né? E com certeza, se você implementar na sua vida, você vai alcançar os resultados que você deseja, ok? Então quero deixar aí um abraço e até às 10 horas, tá bom? Antes das 10 horas eu ainda vou fazer uma chamada para estar falando com a galera, né? Para estar falando aí do que nós vamos fazer, tá bom? Às 10 horas. Então fica ligado, vamos começar comigo hoje. Jornada da Evolução. Jornada da Evolução. Eu vou aguardar você, hein? Eu vou aguardar você pra gente começar junto, tá bom? Um abração e até a nossa próxima caminhada, coach!